Meu nome é Olivia, e desde a primeira memória que consigo resgatar, eu sempre soube que havia algo profundamente errado no jeito como eu existia dentro da minha própria família. Não era algo que alguém dissesse em voz alta, pelo menos não nos primeiros anos, mas estava presente nos detalhes, nos olhares que passavam direto por mim, no modo como minha presença parecia não ocupar espaço algum nos cômodos da casa. Eu cresci observando meus pais se moverem ao meu redor como se eu fosse parte da decoração, não alguém que também merecesse atenção. Quando Helena entrava em um ambiente, o clima mudava, surgiam sorrisos espontâneos, perguntas interessadas, comentários animados sobre a escola, sobre as amigas, sobre qualquer coisa que viesse de sua boca. Quando era minha vez de aparecer, os gestos se esvaziavam, as respostas ficavam curtas, e o silêncio retomava o controle do ar. Na infância eu acreditava que amor fosse algo que precisava ser convencido, conquistado com esforço. Passei anos tentando ser perfeita, não porque alguém me exigisse em palavras, mas porque eu precisava encontrar alguma razão para não ser amada daquele jeito frio. Eu organizava meu quarto com extremo capricho, jamais deixava um prato sujo na pia, arrumava a mesa do jantar antes mesmo que minha mãe pedisse. Tirava notas altas e corria para mostrar os boletins, segurando-os com as mãos trêmulas, esperando uma reação que quase nunca vinha. As folhas ficavam esquecidas sobre o balcão, dobradas ou empurradas para o lado, como se aquilo não tivesse qualquer importância. Quando eu tentava compartilhar minhas pequenas conquistas, a conversa sempre morria antes de ganhar forma. Com o tempo, comecei a perceber que o problema não estava no que eu fazia, estava em quem eu era. Meu pai raramente me tocava. Não havia abraços, tapinhas carinhosos ou qualquer sinal de proximidade física. Ele mantinha comigo uma distância cuidadosa, quase protocolar, tratando-me como se eu fosse uma visita permanente em sua casa, alguém a quem se oferece respeito, mas jamais intimidade. Minha mãe, por sua vez, até falava comigo mais que ele, mas sua voz nunca vinha acompanhada de calor. Havia sempre um peso em suas palavras, uma rigidez escondida até mesmo nos raros sorrisos que ela forçava. Eu sentia que ela se enrijecia toda vez que eu me aproximava demais, e isso me ensinou cedo a manter meus afetos recolhidos. Helena parecia perceber aquela separação invisível e aprenderá a se mover muito bem dentro dela. Ela se expandia onde eu encolhia. Tinha risada alta, passos firmes e presença ocupando todo espaço possível. Eu era a sombra constante ao seu lado, acompanhando-a como se estivesse sempre um passo atrás de algo que jamais conseguiria alcançar. Quando pessoas de fora elogiavam alguma coisa em mim, Helena reagia com comentários sutis que diminuíam tudo aquilo, e meus pais aceitavam suas versões dos fatos sem qualquer contestação. Não demorou para que eu começasse a acreditar que talvez fosse realmente inferior, menos encantadora, menos interessante, menos merecedora de carinho. Na escola, eu fui me tornando cada vez mais silenciosa. Parei de levantar a mão para responder perguntas, mesmo quando sabia a resposta. Passei a observar as pessoas em vez de participar das rodas de conversa. Os livros se tornaram meu abrigo, eu me escondia nas histórias como quem encontra uma versão alternativa da própria vida, mundos onde meninas como eu eram acolhidas, valorizadas, escolhidas. Eu escrevia pequenos contos no fundo dos cadernos, criando personagens que tinham famílias amorosas e destinos protegidos, talvez na tentativa inconsciente de provar que aquilo também poderia existir em algum lugar. Mas era na casa da minha avó que eu respirava de verdade. Toda vez que eu atravessava o portão de ferro, sentia como se estivesse entrando em outro universo. O cheiro de café recém-passado sempre invadia meus sentidos, misturado ao aroma doce dos bolos que ela insistia em preparar só porque sabia que eu gostava. Seu abraço era o único lugar onde eu realmente me sentia segura. Era apertado, demorado, silencioso, como se ela quisesse me dizer sem palavras tudo aquilo que ninguém mais dizia. Quando eu falava, ela escutava até o fim. Quando eu mostrava meus desenhos, ela os segurava com cuidado, analisava cada detalhe, apontava cores e dizia que eu tinha talento. Perto dela, pela primeira vez, eu não me sentia invisível. Mesmo assim, voltar para casa depois das visitas sempre era doloroso. Bastava entrar pela porta da sala para o mundo ficar novamente frio. O jantar em silêncio era uma rotina quase ritualística, pratos sendo puxados,
talheres raspando na louça, ninguém realmente se olhando. Helena contava fatos do dia e recebia atenção imediata, e eu permanecia quieta, comendo rápido para poder me recolher ao quarto sem chamar atenção. Deitada na cama, encarando o teto, passava horas repassando tudo o que tinha dito e feito nas últimas 24 horas, procurando algum erro que justificasse tanta indiferença. Eu não entendia por que parecia sempre sobrar naquele lugar onde deveria me sentir parte. Com o passar dos anos, algo se quebrou dentro de mim. Parei de tentar agradar o tempo todo. Não por revolta, mas por cansaço. O esforço constante de tentar conquistar um amor que nunca vinha me deixava exausta. Eu me tornei mais introspectiva, guardando emoções nos diários que escondia embaixo do colchão. Nele, eu escrevia tudo o que não dizia em voz alta, meus medos, minhas dúvidas, minhas pequenas tristezas diárias. Cada página preenchida era uma tentativa de sobreviver emocionalmente à sensação de não pertencimento que me perseguia. Eu não fazia ideia de que aquela ausência de amor não era aleatória. Eu ainda não sabia que a distância dos meus pais tinha raízes muito mais profundas do que eu podia imaginar. Naquele tempo, tudo o que eu compreendia era simples e doloroso. Eu crescia em um lar onde todos tinham lugar, menos eu. E sem saber, enquanto me sentava calada ao fundo das próprias relações, a vida já preparava a revelação que transformaria minha história, uma verdade tão devastadora quanto libertadora, capaz de dar sentido àquela solidão que me acompanhava desde sempre. Com o passar dos anos, comecei a perceber que o silêncio dos meus pais não era o único inimigo dentro daquelas paredes. Helena não era apenas a filha preferida, ela havia aprendido a usar esse favoritismo como uma arma. No começo, tudo parecia inofensivo. Pequenos comentários atravessados, olhares irônicos quando ninguém mais via, risadinhas abafadas sempre que eu errava alguma coisa simples. Mas, à medida que crescíamos, o comportamento dela se tornava mais afiado, mais consciente, como se tivesse descoberto exatamente onde me atingir. Eu sentia isso no jeito como ela me observava quando eu estava por perto dos nossos pais, avaliando cada gesto meu como alguém que protege o próprio território. As primeiras mentiras surgiram de forma quase imperceptível. Um lápis quebrado encontrado no chão da sala, e o nome que vinha imediatamente era o meu. Uma blusa esquecida fora do cesto, e novamente eu era apontada como a responsável. Um caderno que desaparecia, uma gaveta que ficava aberta, alguns trocados que sumiam de cima da cômoda, sempre surgia a mesma história, contada com a voz doce e segura de Helena. E o que mais me machucava não era a acusação em si, mas a reação imediata dos meus pais. Nunca havia perguntas. Nunca havia investigação. Apenas olhares severos pousando sobre mim, seguidos de sermões frios que me faziam encolher por dentro. Eu tentava me defender, explicar que aquilo não tinha sido obra minha, mas minhas palavras caíam no vazio. Quando eu insiste demais, Helena assumia aquela expressão de falsa surpresa, arregalava os olhos com teatralidade e dizia que talvez eu estivesse esquecendo das coisas. Sua atuação era perfeita, firme sem parecer agressiva, delicada o bastante para parecer sincera. Diante disso, minhas tentativas soavam frágeis, desesperadas. E quanto mais eu tentava me explicar, mais suspeita recaía sobre mim. Era como se lutar pela minha verdade apenas fortalecesse a versão dela. Com o tempo, comecei a sentir medo dentro da própria casa. Não medo de agressão física, ainda não, mas de constante vigilância. Qualquer objeto fora do lugar podia virar prova contra mim. Eu trancava minha mochila, conferia meu quarto, evitava tocar em coisas que não fossem minhas. Vivia com a ansiedade de ser apontada pelo próximo erro que eu não havia cometido. A casa inteira parecia um terreno minado, onde bastava um passo em falso para a explosão das acusações. Helena passava por mim nos corredores com aquele sorriso quase imperceptível, um caro leve nos lábios, como se comemorasse cada pequena vitória. Às vezes, quando ninguém estava por perto, ela se inclinava de leve e deixava escapar comentários rápidos, sempre ditos em tom suave, que me atravessavam por dentro. Você sempre vira o problema. Eles nunca vão acreditar em você. Aceita, você nasceu para ser a errada. Eu ficava imóvel, sem saber como reagir, sentindo as palavras dela se infiltrarem na minha mente como um veneno lento.
Eu tentava evitar qualquer confronto. Me escondia no quarto, ficava mais tempo na biblioteca da escola, voltava para casa apenas quando não havia escolha. Era como se eu estivesse sempre fugindo da presença dela, da tensão dentro de casa, da sensação de estar sendo constantemente julgada por algo invisível e indecifrável. Mas fugir não resolvia nada. Helena continuava fabricando pequenas histórias, e meus pais continuavam acreditando nelas com uma confiança quase cega. Em certo ponto, comecei a duvidar de mim mesma. Passei a revisar mentalmente meus próprios passos, questionando se realmente não tinha esquecido algo fora do lugar, se talvez tivesse tocado sem perceber em algo que não deveria. A manipulação era tão constante que eu já não confiava totalmente na minha própria memória. Aquilo me deixava emocionalmente frágil, sempre pedindo desculpas, sempre me encolhendo para evitar novos conflitos. Eu me tornara a vilã perfeita de uma história que não era minha. O que eu ainda não entendia era o quanto Helena se alimentava disso. Ela precisava que eu estivesse sempre em posição inferior, sempre errada, sempre insegura. Meu sofrimento reforçava seu poder, sua vantagem dentro daquela dinâmica familiar injusta. E enquanto eu me tornava cada vez mais silenciosa e retraída, ela florescia como a filha exemplar, confiante, eloquente, protegida por um escudo de credibilidade que eu jamais conseguiria atravessar. Havia noites em que eu me deitava com o coração acelerado, temendo a próxima mentira que cairia sobre mim. O futuro, naquela época, era uma névoa assustadora. Eu não sabia até quando conseguiria suportar viver sob desconfiança constante, sendo tratada como culpada sem julgamento. Tudo o que eu sentia era uma mistura de impotência e tristeza profunda, sem compreender que aquela guerra silenciosa com Helena estava apenas começando, e que, muito em breve, suas mentiras deixariam de ser pequenas acusações para se tornarem a chama de algo muito maior e ainda mais devastador. O dia em que completei 17 anos começou como todos os outros, com um barulho discreto da porta do quarto sendo aberta pela fresta do vento e a certeza íntima de que nada mudaria por mais um ano inteiro. A luz pálida da manhã invadia o quarto sem entusiasmo, tocando os cantos do teto e passando pelos postes antigos colados na parede. Não havia cartão sobre a cama, não havia mensagem no celular, não havia sequer um tímido parabéns atravessando o corredor. Fiquei alguns minutos deitada, olhando para o nada, tentando enganar meu próprio coração, dizendo a mim mesma que aquilo não importava, que aniversários eram coisas pequenas demais para causarem dor. Mas importava. Sempre importava. Levantei da cama em silêncio, me arrumei rapidamente e fui para a cozinha. Encontrei meus pais sentados à mesa, tomando café como se fosse qualquer outro dia. Minha mãe mexia o açúcar na xícara com movimentos lentos, e meu pai folheava o jornal sem sequer erguer os olhos. Esperei um instante, aquele segundo suspenso em que acreditamos que algo bom ainda pode acontecer. Nada aconteceu. Engoli em seco, servi um copo de leite e me sentei. O silêncio parecia maior do que eu podia suportar. Não houve nenhuma palavra dirigida a mim. Era como se eu não estivesse ali. Fui para a escola com um peso no peito difícil de explicar. Meus colegas me perguntaram se eu havia feito alguma festa, se tinha ganhado presentes. Sorri de leve e desconversei. Ao longo do dia, forcei normalidade, participei das aulas, tomei notas, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse observando minha própria vida por trás de um vidro espesso. Ao voltar para casa, o entardecer já se deitava sobre as paredes da sala, e eu não sabia por que aquela sensação de inquietude não me abandonava. Algo no ar parecia errado. Helena estava sentada no sofá, com o celular na mão, digitando com rapidez. Assim que me viu, ergueu o olhar e esboçou um sorriso manso demais para ser inocente. Desviei os olhos e segui em direção ao quarto para deixar a mochila. Não cheguei a fechar a porta quando ouvi minha mãe chamar meu nome com uma urgência estranha. Voltei à sala com o coração batendo forte. Meu pai estava em pé agora, com um envelope nas mãos. A expressão dele não demonstrava dúvida, apenas irritação. Eles começaram a falar ao mesmo tempo, lançando palavras que eu demorava para entender por completo. Falavam sobre dinheiro que havia sumido, sobre confiança quebrada, sobre decepção. O nome de Helena surgiu como fonte da acusação,
E então tudo ficou claro. Ela havia dito que fora eu quem roubara o valor guardado na gaveta do quarto dos nossos pais. Eu senti o chão desaparecer sob os pés. Tentei falar, abrir a boca, explicar que não havia feito aquilo, mas minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Quanto mais eu tentava me justificar, mais furiosas as expressões dele se tornavam. O tom subiu rápido. Minha mãe apontava para mim com o dedo rígido, repetindo que tinha vergonha. Meu pai caminhava pela sala como um animal enjaulado, murmurando palavras duras. Eu sentia meu rosto queimar, lágrimas querendo escapar enquanto eu repetia que era inocente, que aquilo não fazia sentido. Helena assistia à cena em silêncio, com os braços cruzados, exibindo uma expressão calculadamente abatida, exatamente como alguém injustiçado se comportaria. Em determinado momento, eu a vi erguer os olhos em minha direção e neles não havia tristeza, havia triunfo. A discussão saiu do controle. Fui empurrada contra a parede, tomada por um pânico absoluto. Tentei proteger o rosto enquanto palavras se transformavam em agressões que marcavam minha pele e minha alma. Eu gritava que não tinha feito nada, mas parecia falar para paredes. O mundo se tornou confuso, feito de sons estilhaçados, respirações pesadas e dor. Em poucos minutos, a decisão foi tomada como se fosse a coisa mais natural do mundo: eu deveria ir embora. A porta foi aberta sem misericórdia, e o vento frio invadiu a sala como uma lâmina. O cheiro da neve entrou junto, cortante, brutal. Fui empurrada para fora sem sequer poder pegar um casaco. Antes que a porta se fechasse, pude ver Helena apoiada despreocupadamente no batente, com um sorriso que jamais esquecerei. Ela inclinou a cabeça de leve e disse: "Feliz aniversário, maninha. Tente sobreviver." Suas palavras cravaram em mim mais fundo do que qualquer golpe. A porta se fechou com um estrondo seco. Fiquei ali, imóvel por alguns segundos, incapaz de processar o que havia acontecido. O vento fazia meu corpo tremer sem controle. A neve caía intensa, cobrindo rapidamente o chão ao redor. Meu rosto ardia onde fora atingido, minhas mãos gelavam, mas o frio não doía tanto quanto a certeza devastadora que ecoava no meu peito. No dia em que eu deveria ser celebrada, eu havia sido descartada. Olhei para trás ainda uma vez, encarando a casa onde crescerá, esperando, contra toda lógica, que alguém abrisse a porta, gritasse meu nome, dissesse que tudo não passava de um terrível engano. Nada aconteceu. Só havia o branco da nevasca e o silêncio absoluto. Foi então que comecei a correr. Assim que comecei a correr, o frio pareceu me atingir com ainda mais força, como se o vento tivesse decidido me punir por ousar estar ali fora. Cada passo afundava na neve fofa e traiçoeira, atrasando minha fuga enquanto meu corpo, já dolorido, lutava para se manter de pé. O ar queimava dentro dos meus pulmões toda vez que eu inspirava, como se estivesse respirando fragmentos de gelo. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia fechá-las em punhos, e meus dentes batiam sem qualquer controle. Em meio ao caos do meu próprio corpo, eu só conseguia pensar em uma coisa: chegar até a casa da minha avó. Aquela imagem, o portão verde enferrujado, o jardim pequeno coberto de flores simples, era a única linha que conectava meu desespero à esperança de sobreviver. As ruas estavam vazias. A nevasca apagava qualquer sinal de movimento humano, engolindo carros estacionados e as calçadas sob um manto branco interminável. Os postes de luz lançavam círculos amarelados na tempestade, criando sombras alongadas que me assustavam a cada esquina. O vento assobiava entre as casas, uivando como um aviso constante de perigo. Eu tropeçava, escorregava, mas me erguia sempre que caía, porque parar não era uma opção. Eu sentia o sangue pulsar nas têmporas, um tambor desesperado marcando o tempo que eu talvez não tivesse. O sofrimento físico começava a se misturar com uma confusão emocional torturante. Minha mente revisitava tudo ao mesmo tempo: o sorriso de Helena na porta, os rostos frios dos meus pais, a ausência de qualquer gesto que indicasse arrependimento. Enquanto corria, lágrimas quentes escorriam pelo rosto e congelavam quase de imediato, grudando nos meus cílios como pequenos fragmentos de vidro. Eu pensava se aquelas pessoas realmente me odiavam tanto, ou se a verdade era pior: talvez simplesmente não se importassem se eu sobrevivesse.
Minhas pernas começaram a ficar pesadas, como se alguém tivesse amarrado blocos invisíveis aos meus tornozelos. Cada passo exigia um esforço colossal. O corpo gritava para que eu parasse, mas o pânico empurrava meus limites para além do possível. Eu sentia pontadas agudas no peito, um ardor constante nos músculos, mas nada se comparava ao terror de imaginar cair ali mesmo, sozinha, sem que ninguém jamais percebesse. Em certo momento, escorreguei com força e fui ao chão. A neve entrou por dentro da minha roupa fina, sugando imediatamente o pouco calor que eu ainda tinha. Fiquei deitada por alguns segundos longos demais, encarando o céu fechado, respirando com dificuldade, uma sensação de entorpecimento começando a tomar conta do meu corpo. Era um cansaço estranho, convidativo, quase doce, a vontade de fechar os olhos e desistir surgia como uma promessa silenciosa de alívio. Foi então que ouvi a voz da minha avó ecoar na memória, firme e doce ao mesmo tempo: "Você é mais forte do que imagina." Lembrei-me do abraço dela, do jeito como alisava meus cabelos e dizia que eu tinha um coração bonito demais para viver cercada de frieza. Esse pensamento foi a faísca que me arrancou do chão. Eu me levantei com o resto de forças que ainda possuía, as pernas tremendo violentamente, o corpo inteiro protestando, mas a mente decidida a continuar. Quando finalmente avistei o portão da casa da minha avó através da cortina branca da nevasca, soltei um soluço que parecia sair do fundo da alma. A visão daquela fachada simples foi mais reconfortante do que qualquer abrigo luxuoso poderia ser. Corri os últimos metros quase sem sentir os pés, tropeçando no degrau da entrada e me agarrando às grades do portão como se elas fossem a própria salvação. Minhas mãos estavam tão geladas que mal consegui girar a maçaneta. Bati a porta com força desordenada, usando mais o peso do corpo do que os punhos. A cada batida, o medo aumentava, medo de que ninguém atendesse, medo de que ela não estivesse em casa, medo de que eu tivesse chegado tarde demais. Bati outra vez, quase gritando, até que ouvi passos rápidos por dentro. A porta se abriu. A luz quente da sala escapou para a noite congelada e me atingiu os olhos. O rosto da minha avó surgiu emoldurado pela claridade. Quando ela me viu, levou as mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas imediatamente. Eu tentei dizer alguma coisa, pedir ajuda, explicar, mas nenhuma palavra conseguiu escapar. Minhas pernas simplesmente cederam. O mundo girou enquanto eu tombava para frente, sendo amparada por seus braços firmes no último instante. A última coisa que senti foi o calor daquele abraço salvador contrastando com o frio mortal que me envolvera minutos antes. E, pela primeira vez naquela noite interminável, eu soube que tinha sobrevivido. Quando despertei, levei alguns segundos para entender onde estava. O teto acima de mim era diferente do quarto gelado da casa dos meus pais, tinha pequenas rachaduras antigas e um lustre simples pendendo no centro. O cheiro de ervas e café fresco preenchia o ar, quente e reconfortante, contrastando violentamente com a lembrança da tempestade. Meu corpo doía inteiro, como se cada músculo tivesse sido esmagado por dentro. Tentei me mover e senti um arrepio cortar minhas costas. Havia cobertores pesados sobre mim, e minhas mãos estavam envoltas em meias improvisadas. Percebi então que estava no sofá da sala da minha avó. Ouvi passos apressados vindos da cozinha. Quando ela apareceu, seus olhos marejados se iluminaram ao perceber que eu havia acordado. Ela se aproximou rapidamente, sentando-se ao meu lado, segurando meu rosto com cuidado extremo. Seus dedos eram quentes, macios, diferentes de tudo o que eu experimentara naquela noite. Eu tentei falar, mas a garganta estava seca demais. Ela apenas ajeitou o cobertor ao redor dos meus ombros e disse: "Fique calma, você está segura agora." Era a primeira frase que alguém dizia para mim desde a expulsão, e aquelas palavras simples atravessaram minha alma como um bálsamo. Demorei a conseguir organizar meus pensamentos. A avó me trouxe água morna com mel, e fui bebendo pequenos goles enquanto as mãos ainda tremiam. Então, tudo começou a jorrar para fora de mim. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu contei sobre a acusação, a discussão enlouquecida, a agressão, a porta se fechando nas minhas costas como se eu fosse um objeto descartável. Cada lembrança surgia misturada a um nó no peito,
e eu mal conseguia respirar entre uma frase e outra. Ela me escutava em silêncio, segurando minha mão com força até meus dedos finalmente pararem de tremer. Quando terminei, sua expressão havia mudado completamente. Vi algo endurecer dentro do olhar dela, um misto de revolta, tristeza profunda e determinação. Meu coração acelerou, porque intuitivamente senti que havia mais naquela história, algo que eu não conhecia. Ela respirou fundo, mexeu nos cabelos brancos com nervosismo e segurou minhas mãos com ainda mais firmeza antes de falar. O tom da voz dela não era de consolo, era de quem precisava dizer algo doloroso demais para continuar guardando. Minha filha, chegou a hora de você saber a verdade. Essas palavras pairaram pesadas entre nós. Meu estômago se contraiu imediatamente. Senti um frio interno muito diferente daquele da neve. Ela me contou, com cuidado, história por história, desmontando anos de mistério que eu jamais compreendia. Disse que, antes mesmo de eu nascer, minha mãe havia se reencontrado com um antigo amor e que daquele encontro tinha nascido um segredo capaz de mudar toda uma família. Quando descobriu a traição, meu pai ficou devastado, pensou em ir embora, em romper com tudo. Mas acabou ficando, escolhendo perdoar minha mãe para preservar a aparência de uma família intacta. Só que o perdão nunca alcançou verdadeiramente a mim. Ela explicou que meu pai jamais conseguiu separar a dor da infidelidade da minha existência. Para ele, mesmo que em silêncio, eu era a lembrança viva daquele sofrimento. Nunca me bateu na infância, nunca me expulsou antes daquela noite, mas havia algo frio, intransponível, que sempre se manteve entre nós. Ele jamais me abraçou de verdade não por ausência de carinho, mas por não suportar enxergar em mim a marca da traição. Era por isso que eu sempre fora tratada como alguém à parte, nunca verdadeiramente incluída. Minha mãe, segundo a avó, vivia aprisionada pela culpa. Em vez de proteger a filha que nasceu do erro que ela mesma cometera, evitava o assunto, e, pior, evitava a mim. Não estava preparada para lidar com a verdade, então simplesmente fingia que eu não existia por inteiro. Meu coração começou a doer de um jeito diferente, não mais pela rejeição inexplicável, mas pela compreensão brutal. E Helena? Quando meu nome surgiu na boca da avó, senti o nó no peito se apertar. Ela me contou que Helena sempre soubera do segredo. Cresceu ouvindo sussurros, percebendo o cuidado silencioso dos adultos com aquele assunto proibido, até juntar todas as peças. O ressentimento dela não nascia apenas do favoritismo, surgia do medo infantil de perder espaço para alguém que, em sua mente, jamais deveria ter existido. A mentira, então, se tornou sua arma preferida. Se eu estivesse sempre errada, sempre em desvantagem, sempre calada, ela jamais perderia o controle da narrativa. Enquanto minha avó falava, o mundo parecia se reorganizar dentro da minha cabeça. Aquela sensação de não pertencimento deixava de ser um vazio sem nome para ganhar contornos claros. Eu não era defeituosa. Não era invisível por falta de mérito. Eu fora rejeitada por uma dor que nunca foi minha. Chorei como nunca havia chorado antes. Era um choro estranho, ao mesmo tempo de devastação e alívio. Saber a verdade partia meu coração por entender o tamanho da injustiça, mas também me libertava do peso que eu carregara por anos, a culpa de ser quem eu sou. Minha avó me puxou para um abraço longo, constante, protetor, e pela primeira vez eu chorei sem vergonha, sem precisar esconder o rosto, sem engolir os soluços. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A menina invisível começou a morrer ali mesmo, entre lágrimas e braços que me sustentavam. Eu ainda não fazia ideia do quanto aquela revelação transformaria meu destino, mas uma coisa se tornou absolutamente clara: eu sobrevivera não só à nevasca, sobrevivera à mentira inteira que tinham construído sobre a minha vida. Os dias seguintes passaram como se eu estivesse reaprendendo a existir. A casa da minha avó se tornou um refúgio não apenas físico, mas emocional, um espaço onde eu finalmente podia respirar sem me sentir culpada por ocupar lugar. Acordava cedo com o cheiro de pão tostando na frigideira velha, o som baixo do rádio na cozinha tocando músicas que ela cantava de forma desafinada, e aquela luz suave entrando pelas frestas das cortinas floridas. Cada pequeno detalhe parecia parte de uma reconstrução lenta do meu coração,
como se eu estivesse colando, uma a uma, as partes que haviam sido quebradas ao longo de anos. Meu corpo ainda carregava as marcas da noite da expulsão, dores nos braços, hematomas sutis nas pernas, a garganta ainda sensível de tanto chorar e gritar. Mas, mais intensas do que as dores físicas, eram as marcas invisíveis. A rejeição não some de repente quando a verdade aparece. Ela continua ecoando dentro da gente como uma voz antiga, sussurrando inseguranças mesmo quando ninguém mais as diz em voz alta. Às vezes eu pegava minha própria imagem no espelho e ainda tinha vontade de me perguntar o que eu tinha feito de errado, um reflexo automático de anos tentando me justificar pelo injustificável. Comecei a retomar a rotina dos estudos aos poucos. Minha avó insistiu que eu não deveria abandonar a escola, que aquilo era um caminho de independência e reparação comigo mesma. Saía de casa embrulhada em roupas largas, sentindo que todos os olhares da rua sabiam da minha história, mesmo sabendo racionalmente que ninguém sabia de nada. Ainda assim, caminhava com a cabeça baixa, lutando contra a antiga sensação de menos-valia. Cada sala de aula se tornava um exercício de coragem. Eu sentava no fundo, mas agora, em vez de me esconder nos livros por fuga, mergulhava neles como quem escolhe um futuro possível. À noite, eu me pegava escrevendo mais do que nunca. No diário, as palavras deixaram de ser apenas lamentos e passaram a ganhar outro tom. Eu escrevia sobre quem eu queria ser. Pela primeira vez, minhas páginas falavam de sonhos concretos: estudar em outra cidade, trabalhar, construir uma vida onde ninguém pudesse decidir se eu tinha ou não valor. Narrar minhas dores se transformava em planejamento silencioso de libertação. Minha avó observava cada mudança sem fazer alarde. Ela me servia chá de erva doce quando eu ficava inquieta, puxava conversa quando me percebia distante demais e nunca forçava abraços, mas sempre os oferecia quando meus olhos pediam socorro. Seu cuidado era firme e constante, sem exageros, sem cobranças. Aquilo me ensinou uma forma de amor que eu nunca havia aprendido, a presença que não invade, mas também nunca abandona. Foi numa tarde de céu cinza claro que percebi a transformação definitiva no olhar dela. Estávamos sentadas à mesa da cozinha, ela cortando legumes para a sopa, eu tentando terminar um trabalho escolar. O silêncio entre nós era confortável, até que ela pousou lentamente a faca sobre a tábua, limpou as mãos no avental e se sentou à minha frente com uma expressão resoluta. A postura dela era diferente, mais reta, mais determinada, quase solene. Eles não podem sair impunes depois do que fizeram com você. Meu coração disparou. Havia algo definitivo naquela frase. Ela segurou minha mão com força e falou que vinha pensando muito desde a noite em que me acolhera na porta. Disse que havia passado horas revendo decisões antigas, lembrando das escolhas que fizera para manter a harmonia da família às custas da verdade. Contou que durante anos fechará os olhos para pequenos sinais, atitudes frias, comparações injustas, acreditando que a situação jamais chegaria ao extremo que chegou. Seu tom carregava arrependimento. Eu deveria ter protegido você muito antes. Eu tentei dizer que nada daquilo era culpa dela, mas ela fez um gesto para que eu me calasse. Seu olhar trazia firmeza, não mais tristeza. A maneira como ela falava me dava a sensação de que uma decisão irreversível já havia sido tomada antes mesmo de aquela conversa começar. Foi então que ela contou sobre o testamento. Disse que já havia começado o processo de mudança legal para garantir que eu fosse sua única herdeira. Não apenas como compensação financeira, mas como um gesto simbólico, uma prova final de que alguém, enfim, estava escolhendo ficar ao meu lado sem reservas. Quando ouvi aquilo, fiquei completamente muda. O impacto da notícia tomou conta do meu corpo de um jeito estranho, como se eu estivesse ouvindo algo grande demais para caber dentro de mim. Eu tentei negar, dizer que não precisava disso, que não queria brigas, problemas ou ressentimentos adicionais. Mas ela foi firme, segurando minha mão novamente. Isso não é sobre dinheiro. É sobre justiça. E é sobre você entender que merece ser protegida. Aquelas palavras foram como a última peça se encaixando dentro de mim. Pela primeira vez, não me vi como um erro tolerado por alguém, mas como alguém que finalmente seria defendida. Soube naquele instante que nada seria simples dali em diante.
A família reagiria com ódio, incredulidade, talvez tentasse me culpar por mais uma injustiça. Mas algo em mim havia mudado, eu já não me sentia tão frágil. O apoio silencioso da minha avó havia feito nascer uma força que eu não conhecia. Eu não sabia exatamente como seria enfrentar todos novamente, ouvir acusações e encarar olhares que sempre me diminuíram. Mas agora, pela primeira vez, eu não precisava mais me encolher. Eu estava pronta para existir em voz alta. O dia da reunião chegou com um peso estranho no ar, como se até as paredes da casa da minha avó entendessem que algo definitivo estava prestes a acontecer. Eu acordei antes do sol, com o peito apertado e a mente acelerada, pensando em cada rosto que voltaria a ver depois de tudo o que tinha acontecido. Mesmo segura ao lado da minha avó, ainda era impossível não sentir medo, não do que poderiam fazer comigo fisicamente, mas das palavras que poderiam tentar usar para me ferir outra vez. Eu passei longos minutos diante do espelho do quarto de hóspedes, observando o meu próprio reflexo. A menina que eu via ali já não parecia tão quebrada quanto antes. As marcas mais profundas não estavam na pele, mas tinham começado a cicatrizar no olhar. A casa estava diferente naquele dia. Minha avó organizara a sala com um cuidado quase cerimonial, cortinas abertas deixando a luz entrar por inteiro, a mesa central vazia como um palco pronto para receber a verdade. Quando todos começaram a chegar, senti o coração martelar dentro do peito. Primeiro meus pais, entrando com passos hesitantes, nitidamente estranhando o clima solene. Logo atrás, Helena apareceu com o mesmo ar confiante de sempre, o tipo de postura que deixava claro o quanto ela se sentia segura no papel que sempre interpretara. Ela mal olhou na minha direção, como se eu continuasse sendo a sombra que podia ser ignorada. Nos sentamos. O silêncio que se formou era tão denso que quase parecia palpável. Minha avó aguardou alguns segundos, respirou fundo e então começou a falar com uma tranquilidade firme que nunca tinha visto antes. Reuni vocês aqui porque chegou a hora de acertarmos contas. Eu senti minhas mãos suarem, mas mantive a postura. Ela explicou que havia mudado oficialmente seu testamento, que naquela sala havia documentos assinados e validados juridicamente, e que não havia espaço para interpretações confusas ou acordos escondidos. Olivia é a minha única herdeira. A frase caiu na sala como uma explosão silenciosa. Meu pai empalideceu instantaneamente. Sua expressão de surpresa se misturou com algo parecido com vergonha. Minha mãe levou a mão à boca, os olhos arregalados, murmurando palavras desconexas que não conseguia entender. Helena se levantou abruptamente da cadeira, a face se contraindo em incredulidade. Isso é uma brincadeira? Sua voz falhou pela primeira vez, nem parecia a mesma pessoa tão segura de si. Minha avó permaneceu inabalável. Não é brincadeira. É justiça. Ela então contou tudo em voz alta, não poupou ninguém. Revelou a traição da minha mãe, o acordo silencioso que tentou manter a família unida à base de mentira, a frieza do meu pai por nunca conseguir separar minha existência da dor do passado, e a crueldade consciente de Helena que sempre usará esse segredo como ferramenta de manipulação. Cada palavra ecoava na sala como um martelo quebrando as paredes de plástico daquela falsa união familiar. Meu pai permaneceu em silêncio absoluto, os olhos baixos, as mãos trêmulas. Quando finalmente me encarou, havia um peso indescritível em seu olhar, não havia pedido de perdão, mas havia reconhecimento tardio. Minha mãe começou a chorar de verdade, soluçando enquanto repetia que nunca teve coragem de enfrentar as próprias escolhas. Sua culpa, revelada apenas naquele momento, soava vazia depois de anos de omissão. Eu não senti alívio nem raiva, apenas uma tristeza serena por perceber o quanto todos tinham se perdido dentro das próprias falhas. Helena, por outro lado, não sustentou a queda com dignidade. Começou a gritar, acusando minha avó de injustiça, tentando colocar mais uma vez a culpa em meus ombros, dizendo que eu sempre soube manipular as pessoas com minha postura de vítima. Mas seus ataques já não tinham força. Pela primeira vez, ninguém a acolheu, ninguém correu para protegê-la. Suas palavras perderam o eco porque sua máscara finalmente havia caído diante de todos. Quando ela percebeu que estava sozinha, desabou em choro nervoso, agarrando-se à própria raiva como último recurso.
O favoritismo que sempre a sustentara não existia mais. Sem a herança, sem o silêncio conveniente da família, restava apenas a verdade nua que ninguém era capaz de negar. Meu pai se levantou, aproximou-se alguns passos e, com esforço visível, disse meu nome, talvez pela primeira vez sem frieza. Não pediu perdão diretamente, mas admitiu que nunca fora justo comigo. Minha mãe tentou se aproximar também, mas eu recuei instintivamente. Ainda não estava pronta para abraços que vieram tarde demais. Nada do que dissessem ali poderia reconstruir anos de ausência. Eu precisava honrar a dor que vivi antes de aceitar qualquer tentativa de reconciliação. Eu perdoo vocês, eu disse, com a voz firme apesar do nó na garganta, mas perdoar não significa esquecer. Eu não sou mais aquela menina que aceita migalhas. As palavras pareceram libertar algo pesado dentro de mim. Pela primeira vez, eu não tremia ao me posicionar. A reunião terminou de forma silenciosa, sem abraços nem despedidas calorosas. Cada um saiu carregando o peso das próprias consequências, minha mãe com a culpa pública de sua verdade escondida, meu pai com o arrependimento tardio por ter confundido perdão com punição, Helena com a perda do poder que sempre exerceu sobre as mentiras, e eu, finalmente, com algo totalmente novo, dignidade. Quando a porta se fechou atrás deles, restamos apenas eu e minha avó na sala iluminada pelo sol da tarde. Ela me olhou com um misto de orgulho e emoção e me abraçou sem dizer nada. Pela primeira vez, eu senti que aquele abraço não era só um consolo, era um símbolo. Eu havia sobrevivido à nevasca, às mentiras e à rejeição. Eu não carregava mais a identidade de filha indesejada, de sombra esquivada nos cantos da casa. Agora eu tinha nome, voz e história. Não porque herdei bens, mas porque herdei a coragem de existir inteira. E, pela primeira vez em toda a minha vida, eu me senti realmente escolhida. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!